Pergunta que não quer calar. Você sabe citar os 10 mandamentos? Se você consegue citar, meus parabéns. Mas se não consegue, tudo bem. A gente vai começar uma série sobre os 10 mandamentos agora. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Movimento Conversa Cristã e estamos iniciando essa nova série sobre os 10 mandamentos. E antes de nós falarmos quais são os 10 mandamentos, a gente precisa entender qual é o contexto histórico e a importância desses 10 mandamentos para o povo de Israel. E tudo começa quando Deus chama Abraão para formar uma grande nação. Deus agora ele decide formar a sua nação. E quando Abraão ele vem, tem um filho, Isaac, depois em Jacó, o povo uma hora vai parar lá no Egito, quando José está governando no tempo das vacas magras. E aí, aquela família de Jacó, ela está no Egito e começa a crescer, vão se passando anos e mais anos e mais anos, e aquela família já começa a formar um certo povo dentro do Egito. Mas esse povo se tornou escravo naquele lugar, eles não tinham direito a nada. Então você tem um incontável povo que nasceu na escravidão. E este povo ficou na escravidão por mais ou menos 400 anos, quando Deus chama Moisés. E Deus fala, Moisés, este povo vai sair da escravidão, vai sair do Egito e vai para a terra prometida, na qual eu, o Senhor, lhes darei. Deus vai cumprir a promessa que ele havia feito a Abraão. Mas para tirar o povo da escravidão, para levar o povo à terra prometida, tinha que passar por uma fase muito difícil. Era uma fase muito complicada. Deus tira o povo com uma forte mão, manda 10 pragas, abre o Mar Vermelho, e a gente conhece um pouco dessa história do maná, né, da codorna. Deus vai operar grandes milagres ali no deserto, no meio do povo. Mas o povo passa por mais ou menos 40 anos no deserto. É um tempo muito longo, e é esse tempo que Deus começa a tratar com o povo. Lembre-se que não era uma nação ainda. Era simplesmente um bando de agricultores e ex-escravos que agora estão no deserto perambulando, procurando um lugar para poder dormir, para poder viver, para poder, enfim, passar a sua vida. Este povo está indo à terra de Canaã, mas antes de mais nada, esse povo precisa ter as suas leis, precisa ter as suas regras. E a Bíblia, quando a gente olha o livro do Pentateuco, a gente percebe que Deus ele foi tratando por cada livro, mostrando os seus detalhes. O livro de Êxodo, quando mostra a saída do povo do Egito, ele mostra o tabernáculo, a construção do tabernáculo e como que seria aquele modelo de culto. E Deus, ele vai tratando com o povo, vai mostrando as suas leis, Deus vai mostrando como ele quer ser adorado, ele vai mostrando como teria que ser as punições para crimes graves, e isso a gente já encontra no livro de Levítico. O livro de Números, por exemplo, que lá no hebraico não se diz números, mas no hebraico está no deserto, conta a história do povo no deserto e a enumeração daqueles homens de 20 anos para cima, onde seriam os guerreiros de Israel, que iriam estar ali coordenando toda a equipe, formando um exército. O livro de Deuteronômio mostra, depois de um bom tempo, quando Moisés recapitula as leis para o povo. Ou seja, Deus vai mostrar agora as bênçãos e as maldições que viriam, ou seja, as promessas pela obediência e as punições para quando o povo desobedecesse a Deus. Nós temos agora um apanhado de como foi o povo no deserto. E vocês notem que não é tão simples assim você pegar um povo que está junto, um monte de agricultor, um monte de escravo, e formar daquele povo uma nação. Precisava de leis, precisava de regras, precisava eles entenderem qual era o papel de cada um, como seria lá na frente a divisão de tribos e tudo mais. Isso não seria nada fácil. E é aí que entra a importância dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não é simplesmente regrinhas a serem seguidas. Os 10 mandamentos, segundo Calvino, são famílias de pecado que Deus está combatendo. São os princípios morais de Deus para o povo. Os 10 mandamentos mostram qual é o caráter de Deus e qual é a sua moralidade para com o povo de Israel e o que o povo teria que obedecer. O povo sai do Egito e a primeira coisa que Deus faz, olha, vão ter essas regras a serem seguidas. E depois dos 10 mandamentos, nós vamos ver nos livros de Levítico, no livro de Êxodo, livro de Números e Deuteronômio, como que Deus vai pegando aqueles 10 mandamentos e ele vai aplicando juntamente com o povo. Como Moisés, liderando o povo, ele usa desses mandamentos para com o povo.
Então não é tão simples assim eu chegar e falar, os 10 mandamentos é esse, e simplesmente acabar o vídeo por aqui. É necessário a gente fazer uma análise mais apurada do que é cada um desses mandamentos. E por isso nós vamos ver, aqui por diante, mandamento a mandamento, para tentarmos entender o que seria o princípio do não matarás, o que seria que Deus está falando com não tomarás o nome do Senhor em vão. A propósito, no começo do vídeo eu perguntei quais são os 10 mandamentos. Então vamos lá, vamos falar quais são os 10 mandamentos para que a gente saiba o que será falado daqui por diante. Então vamos lá. Primeiro mandamento, não terás outro Deus perante ti. Segundo, não farás imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor em vão. O quarto, lembra-te do sábado para o guardar. O quinto, honrarás o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue seus dias sobre a terra. O sexto mandamento, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O nono mandamento, não darás falso testemunho. E, por fim, o 10º mandamento, não cobiçarás. Pois é, esses são os 10 mandamentos. E a gente vai, agora, episódio a episódio, aprender quais são os mandamentos, quais são os princípios embutidos neles, o porquê deste mandamento, e a gente vai entender um pouco do que Deus requer de nós, de como que nós temos que ter a nossa vida, a nossa conduta. Pois os 10 mandamentos, ele é simplesmente o início de todas as legislações que vão aparecer na Bíblia Sagrada. É o início da moralidade cristã e também, claro, da moralidade judaica. A gente, através dos 10 mandamentos, vamos aprender a fazer um culto melhor ao Senhor, vamos aprender a servir a Deus com maior qualidade, nós vamos entender quais são os princípios que nos regem, pois a Bíblia inteira, ela se complementa entre si, e toda a Bíblia é como se fosse o resumo do apanhado dos 10 mandamentos. Mas aí você vai dizer, Robson, estamos no período da graça, nós não precisaríamos cumprir 10 mandamentos. Agora basta a gente adorar a Jesus e tá tudo certo. Irmãos, duas coisas que a gente precisa anotar. Primeira delas, eu já disse que os 10 mandamentos revelam o caráter de Deus, revelam a santidade de Deus. E os 10 mandamentos também nos mostram como nós somos pecadores. Ele só terá validade enquanto ou Deus deixar de ser santo ou nós deixarmos de ser pecadores. Como isso não vai acontecer, os 10 mandamentos ele continua tendo validade. E segunda coisa, a revelação bíblica ela é gradual, ela é progressiva. No período da escola, a gente primeiro aprendeu o alfabeto, quais são as consoantes, quais são as vogais, a juntar sílaba, para depois a gente começar a ler sílabas, a ler palavras, a acentuar palavras, a pontuar um texto, uma frase, até quando a gente pudesse escrever uma redação. Na Bíblia Sagrada é a mesma coisa. Deus ele primeiro se revela através de 10 mandamentos. Depois Moisés vai começando a trazer todas as legislações mostrando qual era o caráter desses 10 mandamentos. Deus mais tarde vai levantar profetas para pegar a Torá e fazer a aplicação para o povo. Profecia é nada mais do que a aplicação da Torá no Antigo Testamento. Quando Jesus vem, ele traz uma nova aliança, ele agora é o nosso Cordeiro Pascal, é verdade, mas ele não aboliu a lei, ele veio para cumprir a lei. E o povo não era capaz de observar a lei. O povo estava distante da lei do Senhor. Então o período da graça é para nos mostrar que é através da graça de Jesus Cristo que nós podemos cumprir as leis do Senhor. Os apóstolos, eles usam as leis, os profetas e tudo o que aprenderam com Jesus para trazer os livros doutrinários. Vocês percebam que tudo é feito gradativamente, progressivamente. E o tudo que nós vemos, toda a Bíblia Sagrada, se resume ali nos 10 mandamentos. Ele é o ponto de partida para nós entendermos qual é o caráter de Deus e o que Deus exige de nós. Dito isso, eu convido você agora a analisarmos mandamento a mandamento, mas não faremos isso agora. A gente vai, a partir do vídeo que vem, ver quais são os mandamentos do Senhor, o que Ele quer para nós. E se você está curioso aí para conhecer os mandamentos, não nos deixe só, amém? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curta, participe deste canal, participe comentando, participe desse movimento e eu espero você na semana que vem, quando iremos falar então sobre o primeiro mandamento. Até mais, fique com Deus.